esse texto, meus irmãos, né, conta a história de Lázaro, né? Todos nós, em algum momento, nós precisamos de um milagre na nossa vida, seja num milagre na saúde, na família, financeiro, né, na vida espiritual, mas em qualquer momento nós precisamos de um milagre na nossa vida, né? Deus aqui na história de Lázaro aqui, a palavra de Deus diz que Jesus estava em certo local e Lázaro enfermo, e suas irmãs, mais do que depressa, imagino eu, que elas vendo a enfermidade deles, que era grave, mandou que chamasse Jesus. Falou: olha, chama Jesus, porque nós conhecemos quem é Jesus e sabemos que se ele chegar aqui, ele consegue curar o nosso irmão. E assim eles fizeram, né? Marta e Maria mandam chamar Jesus, e Jesus ali estava, né, recluso com seus discípulos, e Jesus, a palavra de Deus fala, que eu vou resumir bastante, mas Jesus fala que ele ainda permaneceu mais 2 dias naquele local. E Jesus fala para os seus discípulos: vamos levantar e vamos ver o Lázaro, nosso amigo amado, né, que ele já dorme. E seus discípulos achando que ele dormia sono, mas Jesus falou, não, teve que explicar para ele: não, ele dorme um sono de morte. Mas essa morte, meus queridos, essa morte de Lázaro não foi para honrar, para glorificar a Deus. Foi essa morte de Lázaro. E eles assim retornam a Jesus para, né, ter com Lázaro. E ali eles chegando, a irmã de Jesus, né, não espera chegar, vai encontrar com ele e fala: Senhor, mas lá já está morto há 4 dias. 4 dias ele já se faz morto, Senhor. Né? E Jesus, neste momento, ele pede, a Marta volta, né, pede para chamar Maria. Maria chega até ele e fala a mesma coisa: Jesus está morto há 4 dias. E Jesus se compadece de Lázaro. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, sabendo o que ele queria, e engraçado, meus irmãos, nesse texto aqui eu quero parafrasear aqui. Maria e Marta falaram: Senhor, nós cremos em Senhor e sabemos que o Senhor falasse a cura. E Jesus tinha um milagre ali para acontecer, mas elas que elas não acreditaram naquele poder que Jesus tinha de ressuscitar, né? Mas Jesus falou: tudo é para a honra e glória de Deus. E naquele momento Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro naquele instante. Então, meus irmãos, eu quero aqui essa noite, rapidamente, dizer de alguns milagres que Jesus fez. A Bíblia ela não relata certamente quantos milagres que Jesus fez. A Bíblia diz que cerca de 35 a 40 milagres que Jesus fez. Mas dentro de alguns milagres, Jesus tem milagres, que de curas. Ele curou o cego. A irmã Cida Moura aqui, leu aqui na palavra devocional, cura de cego, a cura da mulher que estava hemorrágica, ele fez a cura também de leproso, endemoniados, ele fez controle da natureza, ele fez acalmar a tempestade, ele fez com que ele andou por cima das águas. Jesus também fez ressurreição a filha de viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Então Jesus fez vários milagres, meu irmão. Eu quero dizer para vocês que esse Jesus que fez esse milagre, ele está aqui essa noite para fazer um milagre na sua vida também. Não importa o problema que você está passando, meu irmão, Deus sabe o que você sente, e Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes a gente queremos receber um milagre de imediato, mas o milagre de Deus chega na hora certa. A providência de Deus vem na hora certa, irmãos. O que é um milagre, O milagre é a intervenção sobrenatural de Deus em situações impossíveis aos olhos do homem, O milagre ele revela quem Deus é, o milagre fortalece a fé, e o milagre glorifica o nome do Senhor, Então, assim, irmãos, o milagre ele age muito do que também? O milagre, irmãos, ele acontece quando nós acreditamos e nós queremos. Jesus ele faz o milagre, mas nós também temos que querer acreditar, porque se a gente não acreditar e não buscar, irmãos, às vezes a bênção passa na nossa frente, a gente deixa de receber a bênção porque nós não acreditamos, e não perseveramos, E Deus ele age de várias maneiras, E Deus, uma coisa vocês podem ter certeza: Deus não age no nosso tempo, no tempo dele.
chega atrasado. Deus chega no tempo certo. Amém, irmãos? Aqui o milagre começa com a fé. Jesus disse: se creres, verá a glória de Deus. A fé ignora o problema, a fé confia apesar do problema, a fé libera o agir de Deus. É engraçado, pastor, que a gente lê na palavra de Deus e muitas das ações de Jesus, Jesus chega e fala: o que tu queres que eu te faça? Olha, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a andar. E Jesus, o que ele fala? A tua fé te salvou. É a nossa ação, a nossa atitude também. Não é verdade? A tua fé te salvou. Jesus, ele cura, ele te liberta, ele te sara, ele te restaura. Mas você também tem que buscar. Amém, irmãos? Antes do milagre, Deus trabalha em nós. Muitas vezes queremos apenas o resultado, mas Deus trabalha primeiro no nosso coração. Paciência, dependência, humildade e confiança total. E aqui, meus irmãos, eu citei alguns exemplos, Esperar, o Salmo 40, o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e me respondeu. Eu queria dizer e dar um testemunho aqui sobre paciência, de algo que aconteceu na minha vida. Eu vou resumir bastante, mas foi algo assim tremendo, que até hoje eu vejo a situação, eu fico rindo, e vendo: Senhor, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor me deu uma lapada, mas, cara, Deus é tremendo. Eu passei, meus irmãos, um momento muito difícil na minha vida, a Jaqueline sabe, teve um período que eu perdi o emprego por justa causa, sem motivo. Em seguida eu perdi minha mãe, e foi um período que eu estava divorciado, fui longe dos filhos, então foi um período muito difícil, e eu já estava assim, a verdade, eu me afastei da igreja e já comecei a ficar depressivo. Foi um momento muito difícil. Aí nesse período conheci a Jaqueline, foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, que me ajudou muito. Era engraçado que ela falava assim: vida, você é uma pessoa boa, você só está perdido. Mas, irmãos, eu pedia muito a Deus. Falei: Senhor, eu não quero tomar remédio, eu não quero ficar dependente de remédio, eu quero que o Senhor me cura, eu quero achar uma saída, que o Senhor me ache uma saída, algo, um escape, para que eu possa ter vontade de viver novamente, que a alegria possa ressurgir no meu coração novamente. E foi até a época que Deus colocou a questão da gente viajar de moto. E Deus deu que trem viajar de moto, e a gente começou a fazer as nossas viagens, e assim, foi maravilhoso, e a gente viu o agir de Deus. E um dia, pastor, nós estávamos indo para Goiás Velho, e veio aquela turma de moto, nas motonas grandes, Eu falei do meu índio, pastor, assim, falei assim: Senhor, eu tenho uma moto dessa, queria viajar, eu quero viajar para longe, quero desbravar esse mundo maravilhoso que o Senhor fez. O Senhor tem muita coisa bonita aqui nessa terra, e eu quero conhecer pelo menos um pouco, mas eu quero uma moto dessa. E o engraçado é que a partir desse momento eu coloquei isso como um objetivo na minha vida, e Deus foi abrindo portas, irmãos, porque eu e a Jaque somos salariados, CLT. Humanamente, assim, na nossa visão, se a gente for ver, era muito complicado ter uma moto de alta cilindrada, porque ela é cara e a manutenção é altíssima. Mas Deus foi abrindo portas. Deus foi abrindo portas e falei: olha, vai dar certo, minha vida, vamos. E a gente colocou ali, a gente fez nosso propósito e fomos. E Deus foi abrindo a porta maravilhosamente. Achei uma moto, fui lá em Catalão para a gente comprar, e essa moto eu comprei em consórcio. Eu não tinha dinheiro para comprar, então vamos no consórcio. E, pastor, saiu tudo estava pronto, a moto já estava lá, o cara já tinha reservado para mim, era só buscar, só que a Honda precisava liberar o pagamento, mas já estava tudo acertado. Entrei em contato com eles e falou: pô, não tem nada pendente, está tudo ok, a gente vai liberar. Só que eles não liberaram. E isso foi 2 meses. 2 meses, eu vou resumir bastante, porque o tempo é curto e a gente quer ainda desenvolver a palavra. E o que acontece? Faltando uma semana para a gente viajar, a moto não saiu. E o que eu quero dizer para vocês essa noite, deixar de lição. Eu, no início, falava:
nossa, né? Quando as coisas estavam acontecendo, fala, nossa Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor está na frente, né? O Senhor está presente em tudo, o Senhor está, né? E colocando Deus à frente de tudo. Mas na primeira adversidade, nas primeiras barreiras que começou a acontecer, eu falava que Deus estava na frente, mas na verdade Deus já não estava na frente, porque a minha ansiedade, a minha falta de paciência já tinha deixado Deus de lado. Só eu que não percebia, mas eu já estava muito impaciente, muito nervoso, e eu estava querendo resolver por mim mesmo. Irmãos, entrega na mão de Jesus e confia. Nós não conseguimos resolver. Nós não conseguimos resolver se não for da vontade de Deus. Amém? Então, aí, resumindo, uma semana antes, nervoso ao extremo, o que eu fiz? Mandei um e-mail para a Honda, falei um monte de coisa para eles e peguei a outra moto que eu tinha, fui embora para casa, cheguei lá, falei, vida, vamos cancelar a viagem. A gente já tinha reservado hotel, era uma viagem longa, já estava tudo reservado. Falei, vida, cancela tudo. E assim, abracei ela, e naquele momento, realmente nós descansamos no Senhor. Naquele momento, ela chorou, a gente descansou, falou, Senhor, obrigado. A gente realmente entregou nas mãos de Jesus. Voltei, almocei e voltei. Quando eu cheguei na minha mesa lá, que eu abri e-mail, meu irmão, pagamento lá da Honda lá, por proprietário. Irmãos, eu faltei pular de alegria, sabe? O que eu quero dizer para vocês, meu irmão, seja paciente, confia no Senhor, amém, irmãos? Eu queria também trazer uma passagem de Abraão. Abraão, o que acontece? Ele teve muita confiança no Senhor. Se a gente for ver a história de Abraão, Deus tira do meio da sua parentada e vai para a terra onde que manda leite e mel, a terra que eu te prometi. E Abraão confia, ele pega ali a sua esposa, sua família, ele sai, e Deus fez maravilhas, Deus ali abriu portas, caminhos, dificuldades, passou muitas dificuldades. E o que eu quero dizer na história de Abraão? Deus fez um milagre na vida dele, quando na sua velhice ele deu Isaac para ele. Deus fez um milagre onde era impossível aos olhos do nosso humano, humanamente dizendo, era impossível. Sara mesmo, quando os anjos deu essa notícia, ela sorriu. Por que ela sorriu? Porque ela falou, já sou velho, sou passado, não tem, minha amada já cerrou, não tem como ter filhos. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, amém, irmãos? E Deus deu Isaac para eles. E o mais difícil de tudo, aí vocês pensam, meus irmãos, como que Deus age na nossa vida. E às vezes a gente precisamos entender Deus, o agir de Deus na nossa vida. Isaac, deu Isaac para o seu filho ali na velhice, a bênção de Deus. E chega um momento que Deus fala assim, Abraão, pega Isaac e leva até o monte Moriá que nós vamos sacrificar Isaac. Imagina Abraão, o que ele estava pensando naquele momento. A gente lê na palavra de Deus, resumidamente ali, mas como que estava o coração de Abraão, meus irmãos? Quando Deus pede o seu único filho, o filho da velhice. Abraão, o que ele faz? Ele confiou no Senhor, ele obedeceu. Não sei como que estava o coração dele, mas com certeza estava todo dolorido, estava massacrado o coração dele. Mas o que ele fez? Ele obedeceu a voz de Deus. E naquele momento do sacrifício, o que Jesus fez? Deus fez? Trouxe a providência na vida dele. Então acredita, meu irmão. Acredita, não importa o que você está passando, não importa as dificuldades que vocês têm, não importa o tamanho da barreira que vocês têm. No momento certo, Deus vai entrar com providência na vida de vocês. Amém, irmãos? Quero dizer Noé, quando eu relato de humildade, queria dizer da vida de Noé também. Noé, ele recebe uma missão muito, vamos dizer, muito difícil, que num período difícil, onde que a humanidade estava corrompida, a humanidade estava perversa, já tinha se perdido, Deus fala para Noé, levanta uma arca e ali você pega a sua família, e os animais, e que eu vou trazer um dilúvio e vou destruir. Noé obedeceu, teve humildade, por quê? Porque Noé ele passou por muitas privações, o povo zombava na cara dele, humilhava Noé, e Noé, o que ele fez? Perseverou. Ele humildemente, ele seguiu a ordem de Deus.
humildemente, ele não tentou se rebater com ninguém, ele obedeceu a ordem de Deus, e Deus trouxe o dilúvio e salvou a vida de Noé. É assim a Deus na nossa vida, meu irmão. Não importa o que você passa, obedeça, mas tenha a humildade de ouvir a voz de Deus no seu coração, tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, que Deus muito fará em sua vida. Amém? Quero dizer também de Moisés, né? A dependência. Moisés também é outro que é separado para uma missão, né? Que era tirar o povo ali da escravidão do Egito, era para resgatar o povo de Deus. E Moisés cumpriu tudo e o pessoal vão saindo, né? Vai saindo da terra do Egito. E quando o que eles deparam, meu irmão? Eles deparam com o mar na sua frente e um exército de faraó vindo atrás deles, né? E Deus, o que fala? Moisés clama a Deus, e Deus fala: Moisés, diga ao povo, siga. Deus está falando para você essa noite, meu irmão. Não importa a barreira, a dificuldade que está na sua frente, não importa o tamanho do gigante que está à sua frente, Deus está falando para você: siga. Diga ao povo que marcha, siga em frente, siga com Deus, que Deus é contigo. Deus abriu o mar vermelho para Moisés ali passar com o povo de Deus. E eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: se você crer e confiar, Deus é capaz de abrir o mar na sua vida para você receber o seu milagre de Deus. Amém? Basta você crer e acreditar que Deus é muito mais para fazer na sua vida. Amém, meus amados? E o maior milagre, irmãos, de Deus nas nossas vidas, sabe o que é? É a salvação, é a transformação. Muitas vezes a gente fica querendo, né, que um milagre grande aconteça na nossa vida, mas Deus faz um milagre todos os dias, na minha vida e na vida de vocês. Todos os dias Deus faz um milagre. A partir do momento que você acorda, abre os olhos, meu irmão, você já recebeu um milagre. O milagre da vida já está aí. Muitas vezes a gente quer que seja um milagre grande, mas Deus trabalha nas mínimas coisas. Não quero te dizer que Deus não vai trazer uma coisa grande na sua vida. Traz, para Deus tudo é possível. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, aprenda a contentar, aprenda a glorificar e aprenda a agradecer no mínimo de Deus. Deus, ele traz providências na nossa vida em todo tempo. Todo mundo já passou por dificuldade, né? Todo mundo já passou, mas estamos aqui hoje, até hoje. Deus nos trouxe até aqui, porque provisão de Deus. Te garanto que a gente pode não ter uma roupa da melhor marca, mas nós temos que vestir. Deus não dá para vestir. Pode ser que a gente chega na nossa casa, não tem aquele banquete que a gente desejava, mas a gente tem que nos saciar a fome. Então, irmãos, nós temos que ser gratos por aquilo que temos. Quando somos gratos por aquilo que temos, Deus faz o extraordinário na nossa vida. E a melhor coisa, o maior milagre é você ter a presença de Deus na sua vida, você ter a alegria de viver. É alegria. Eu falei que naquele momento difícil que eu estava passando, eu já tinha perdido a alegria. Eu já estava sendo, no meu serviço eu já era um cara chato. Eu já estava perdendo o sentido da vida. Mas quando eu deixei Deus entrar no meu coração novamente, a alegria restaurou na minha vida. Amém? E sou grato a Deus até hoje. E sou grato por tudo que Deus me faz. Eu posso, meus irmãos, ter vários defeitos, mas uma coisa igual eu falo para minha esposa: sou grato por tudo que Deus faz na minha vida. Sou eternamente grato, meus irmãos. Nós sabemos, meus amados, a gente aqui está falando de milagres, de vitórias que Deus deu, conquista, mas uma coisa é verdade, a gente também não pode deixar de dizer: que o milagre ele acontece na nossa vida, mas a luta vem. A palavra de Deus: olha, se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deus em nenhum momento ele falou que seria fácil, meus irmãos. Deus em nenhum momento falou que seria fácil. Mas a palavra de Deus, o tempo todo, o que ele fala para o seu povo? Em todo o tempo da vida: siga, vá em frente, eu sou contigo. Se você vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então Deus não falou em nenhum momento que a vida seria fácil, que seria tudo alegria, que seria tudo mar de rosas,
mas com Deus nós conseguimos sobressair as adversidades da nossa vida. Com Deus a gente consegue alcançar os objetivos com mais tranquilidade. Para isso precisamos perseverar e insistir naquilo que nós cremos. E uma coisa eu quero dizer para vocês, meus irmãos: o sonho de vocês, não deixem de sonhar, porque o sonho de vocês é o sonho de Deus. Às vezes ele não pode vir no momento exato, mas como eu disse aqui anteriormente, Deus ele não chega atrasado. E se for da vontade de Deus, Ele vai realizar o seu sonho. Em algum momento da sua vida, Deus vai realizar o seu sonho. Irmão Valdo, o milagre vai acontecer na sua vida. Nós cremos. Há muito tempo nós vemos essa luta, essa peleja sua. Quantas vezes desci lá para pegar os bombonzinhos para a gente comer e vender, né? E você sempre com esse sorriso no rosto. É isso que Deus quer. É o que está no nosso coração. É o sorriso, é a alegria, é a vontade de viver, é a vontade de glorificar a Deus, esse Deus tremendo, que agora foi cantado aqui no louvor. Se Ele fizer, é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. E Deus, meus irmãos, é tudo na nossa vida. E o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, você vai viver na sua vida. Bom, e uma coisa eu digo para vocês, meus irmãos: se não for nessa vida, é na eternidade com Deus. Porque às vezes a gente fica apegado com esse mundo, mas a palavra diz que nós não somos desse mundo, meus irmãos. Por isso que eu falo, o maior milagre é a nossa salvação. Porque lá sim, lá nós vamos sentar junto com Jesus. Ali não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter mágoa, não vai ter nada, vai ter só alegria. E Deus está falando nessa noite: persevera, busca, e aquele que alcançar, dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Creia em Deus, busca a palavra de Deus o tempo todo. Eu quero dizer para você essa noite, nessa noite de milagres: creia, busca, não desanime. Por mais que esteja difícil, por mais que o gigante esteja à sua frente e você não vê saída, Deus é mais. Aquilo que está em nós é maior que está no mundo. Hoje nós vivemos uma realidade onde que o certo é o errado e o que está errado está certo. E nós cristãos estamos tendo que engolir muita coisa. Mas uma coisa nós não podemos negar e nem rejeitar: é a presença de Deus na nossa vida. É a palavra de Deus na nossa vida, meus irmãos, que nós temos que pregar e levantar. Não importa o que o mundo fala, o que importa é que nós, o povo de Deus, nesse século, venha trazer a palavra de Deus, viva e eficaz para as pessoas. E nós não vamos dizer que hoje em dia se prega também muito, me perdoe, mas é um evangelho de oba-oba, onde tudo é muito bom, tudo é muito fácil. Não, tem um preço, existe um preço, e esse preço nós temos que pagar. E o preço que eu falo é o preço da salvação de Jesus Cristo. Aquele sangue que foi derramado não foi em vão. Deus pagou o preço que eu e você não poderia pagar, mas nós temos que pagar o preço que é, eu não digo nenhum preço, porque eu uso essa palavra junto, é ser alegres e felizes por declarar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que Deus, Ele é o nosso Redentor. E não importa o que venha dizer, e não importa o que venha falar para vocês, e não importa que o mundo venha querer sufocar vocês, não deixe que a presença de Deus saia de vocês. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui estar finalizando. Aqui na conclusão eu coloquei: o Deus de milagres continua no controle. Ele não mudou, o seu poder não diminuiu, e o seu amor por você permanece o mesmo. Então o Deus de milagre continua o mesmo, o amor dele é o mesmo, nada mudou, nada mudou. Nós podemos mudar, mas Deus não muda, e Deus continua amando a cada um de nós. Amém, irmãos? Eu quero finalizar aqui e agradecer, e dizer: se você precisa de um milagre, coloque a sua fé em ação hoje. Ore, confie e entregue nas mãos do Senhor. Amém, irmão? E tudo, meus amados, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Que nós saímos daqui essa noite com o espírito de gratidão,
com espírito de fé renovada, com espírito de agradecimento e com espírito de humildade, louvando e bendizendo o nome de Deus nessa noite, amém, irmãos? Eu agradeço, pastor, a oportunidade, tá? Dizer que estou muito feliz de estar aqui trazendo essa palavra de Deus essa noite e dizer, né, que sou grato eternamente por essa igreja que tanto nos recebeu bem. Eu quero frisar uma vez mais, a gente sempre foi abraçado e a gente sente o calor dessa igreja, e eu sei que Deus está conosco aqui essa noite, amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade.